Olá, boa tarde. Agora a gente vai fazer o exercício sobre tabela dinâmica, né? O primeiro passo que nós vamos fazer é mudar essa exibição, né? Retirando as linhas de grade para ficar mais bem apresentável. Nós vamos agora, né, de acordo com o cabeçalho para manter um padrão, né, fazer um cabeçalho da atividade 10 sobre tabela dinâmica, né? As opções que eu escolhi é montar as tabelas com as seguintes informações: a soma total do valor das compras por vendedor, lembrando que a classificação deve ser em ordem decrescente, a soma total do valor de compras por mês e a soma total paga em cada mês para cada fornecedor, né? Lembrando que deve ser em ordem alfabética de A a Z. Né? Então, nós vamos começar, né? No primeiro momento aqui em dados, né, já está selecionado todas as linhas, né? No caso de A até N, lembrando que não tem nenhum valor embaixo, né? São 122 linhas, né? Após selecionar, eu vou colocar em inserir tabela dinâmica, clicar em planilha existente e vou selecionar a planilha 7. Selecionando a célula B10. Colocar OK para fazer o primeiro exercício. Né? O primeiro exercício que eu desejo é a soma total do valor de compras por vendedor. Então, quando a gente pensar em linhas, né, eu vou pôr o funcionário responsável pela compra, né? E quando a gente for pensar em valores, eu vou pensar nos valores líquidos. Aqui já está com a soma, já está separando cada funcionário, né? Lembrando aqui que eu vou corrigir, não é vendedor, e sim funcionário. Agora, só por uma questão estética mesmo, né? Eu vou alterar a fonte que eu estou usando de padrão para todos os exercícios, que é Arial 13. Vou aumentar aqui a largura das células. Vou renomear para funcionários, onde está rótulos de linhas. Eu vou colocar aqui, ó, formatar células. No quesito número, eu vou colocar 2 casas decimais. Vou optar pela questão contábil e moeda de dinheiro. E vou, como uma questão estética mesmo, né, a borda colocar contorno e interna. E vou alterar aqui a altura das linhas, também para manter um padrão do restante dos exercícios. Vou alterar a altura para 0,30. E assim, nossa primeira tabela estar pronta. Agora, vamos para a segunda tabela, que se refere à soma total do valor de compras por mês, tá? Vamos voltar para a tabela dados, já está selecionado. Vamos colocar inserir tabela dinâmica, mais uma vez planilha existente. Selecionar a planilha e selecionar a célula que eu quero começar a minha tabela. Então, se ele quer o valor de compras por mês, né, o valor líquido vai estar aqui nos valores, a soma, né, e agora a gente vai achar o mês, que eu já selecionei, né, nos dados, já fiz a separação de mês, e tá aqui a minha tabela. Mais uma vez, só alterando a questão de formatação mesmo, mês, colocar aqui, formatar células, contorno interna, número, vamos colocar 2 casas decimais, optar aqui pelo contábil, né, pelo dinheiro, e alterar a fonte para Arial 13. E assim, nossa tabela está pronta. Por fim, agora, a nossa terceira tabela, né, que é a soma total paga em cada mês, né, para cada fornecedor. Lembrando ainda, né, que eu me esqueci, que aqui a gente vai fazer a classificação, lembrando, né, do
maior para o menor, porque a ordem é decrescente. Agora, nós vamos voltar para o dados para fazer nossa terceira tabela dinâmica. Vamos inserir tabela dinâmica, mais uma vez planilha existente, planilha 7. Vamos selecionar essa como a primeira célula para iniciar essa tabela. E ele quer a soma total paga em cada mês para cada fornecedor, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, fornecedor em linhas, o valor líquido em valores, lembrando que já está a soma, eu não quero quantidade. E nas colunas a gente vai colocar os meses para fazer uma separação de cada mês. E aqui está a nossa tabela. Agora falta apenas formatar mais uma vez, né? Lembrando que a gente tem que colocar a fonte para ficar esteticamente apresentável. Nós vamos colocar aqui formatar células, número, mais uma vez, 2 casas decimais. E, mais uma vez, formatar células, o pré, a borda, no caso, contorno e interno. Aqui, no quesito de meses, eu vou selecionar moeda. Eu vou aumentar as minhas colunas, pois senão dá erro. E vou nomear aqui, para finalizar o rótulo de linha, eu vou alterar por fornecedores, enquanto que o rótulo aqui de coluna eu vou colocar mês. E vou pôr em negrito tudo para realçar a resposta desejada pela empresa. E assim finalizamos as 3 tabelas dinâmicas. Obrigada.